Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho. Eu tava querendo fazer esse vídeo faz muito tempo, mas eu acho melhor reagir a alguém que já fez esse vídeo. No caso é um americano chamado Justin Guy. Ele é um youtuber já bem antigo, especialista em quadrinhos. Ele é um youtuber afro-americano, ele tá aqui desde 2017 dos Estados Unidos. E ele manja pra caramba de quadrinhos, até tanto quanto o Eric July. E eu vi esse vídeo dele. E tava querendo fazer um vídeo em relação a isso, mas é melhor reagir, né? Porque provavelmente ninguém vai levar em consideração o que eu falo. Mas vamos ver se vocês levam o que ele fala. E ele vai falar aqui por que o Watchmen arruinou os quadrinhos, né? Os quadrinhos de super-herói. Então vamos lá. Tá legendado aqui, mas eu vou parando conforme a gente vai fazendo a tradução. In the modern era of superhero books, and it probably ruined the superhero genre forever. It's Watchmen, the masterpiece maxi-series written by Alan Moore and drawn by Dave Gibbons. To say that this is a must-read comic doesn't do the book justice. If you're a comic book fan, a fan of literature, or someone who just loves good storytelling, you need to read this book. Watchmen tells a story of a group of heroes who have to solve the murder of one of their own. It sounds like a typical whodunit story, but that's just a plot device to get to the real story. What if the heroes weren't so heroic? It's not that this story has never been told before. It's not that it's never been told with superheroes before. It's the way Moore and Gibbons deconstruct the superhero mythos bit by bit, taking you through the ugly side of what these people would actually be like if they were real. Much of the success of the book comes from Moore's incredible storytelling skills. He knows pacing. He knows character development. He knows how to play with tension. He also understood the superhero mythos. He knew all its nooks and crannies, and wasn't afraid to drive a shovel into them and rip them apart. And rip he did. The characters we got were multidimensional, morally and politically diverse, and anything Coisa que é difícil hoje em dia. Eles são politicamente e moralmente diversos. but boring. Moore's deconstruction also pivots on a key factor that is often taken for granted in regular superhero stories. How would the world change if a superpowered being really existed? Most comic book stories have the world, even major events, remain the same, even though the superhero's mere existence would have changed everything. What country would dare go to war with the United States if Superman really existed? No caso, Moore brinca com isso, porque ele faz isso nos anos 80. Então, o que acontece? Só tem uma pessoa superpoderosa. Tem outros heróis, mas todos eles trabalham para o governo. E apenas um super-herói é uma pessoa com superpoderes. E ele é uma ameaça para o mundo, né? Nenhum país iria desafiá-lo. Então ele brinca com isso, com o momento político da época, que era a Guerra Fria, lá para os anos 70 e 80. Então o Moore faz bem isso. Então o que ele faz? Ele desconstrói os heróis. Mas como ele mesmo fala aqui, Fortunately, Moore is such a capable writer that it's pretty much all there in the book. Knowing the history helps appreciate the story more, but if you go in blind, Moore will guide you. That's why Watchmen is one of the pinnacles of comic book storytelling. So how did it ruin superhero comics? Easy. Everybody tried to copy it. Exatamente. O que o Moore fez é incrível. A desconstrução de herói mostrou heróis que não eram mitos, eram falhos, eram humanos. Basicamente, o que aconteceria se desse pra gente superpoderes, pessoas aqui do mundo real? A questão é que ele encerrou a história. Ele começou e encerrou a história. Não tem para onde ir, acabou, fim de papo, etc. A questão é que, como fez sucesso, os escritores têm o mesmo costume de Hollywood. Quando eles veem algo que dá sucesso, eles tentam copiar o tempo todo. Todo mundo tentou copiar a história, só que usando heróis que já estavam seguindo, que têm carreiras já contínuas, tipo Capitão América, Homem-Aranha, Superman, etc. E não deu certo, porque todo mundo quis chamar a atenção com sua própria desconstrução. Todo mundo quis copiar a história, a ideia, achando que ia fazer sucesso. Entendeu? Achando que é uma fórmula mágica que funciona as coisas, entendeu? Mas não é. Não é uma fórmula matemática. Certas coisas não funcionam com certos personagens. you look at the modern superhero, what you see is a deconstructed mess nestled in the raisin-titty minds of lesser writers. Don't get me wrong, there are some good Watchmen-style clones out there,
but most of them read like try-hard fanfiction. The reason so many of these stories suck is because they deconstruct active superheroes with ongoing books without ever bothering to reconstruct them. Moore originally intended to do this. Exatamente. O que eles fazem? Eles desconstroem uns heróis que já existem, mas não reconstroem de volta. Eles simplesmente largam e falam, acabou. Aí fica aquele herói desconstruído, que agora é vilão e ninguém gosta. With established characters, but couldn't get DC on established archetypes and then tore them apart. He could get away with leaving most of them deconstructed because he was telling a complete story. Exatamente. Moore construiu uma história só, ele criou os personagens para desconstruir. Ele não pegou de outros. It had a beginning, middle, and an end. Every plot element didn't need answering, and every deconstructed part of the mythos didn't need rebuilding because Moore wasn't coming back to tell more story. These things could be left to the reader to address on their own. But with regular superheroes, this doesn't work because they're part of ongoing series. There's no end to their stories, so when these plot points don't get resolved, we end up with broken characters. They get dragged down, broken open, and feasted upon in a postmodernist frenzy, but no one bothers to try to rebuild them. Instead, new writers come on and deconstruct the deconstruction. This is how you end up with amoral heroes who think good and evil are relative. Você termina com heróis amorais que pensam que o bem e o mal são relativos. Não parece muito com hoje em dia? Né? Com o que eles fazem com os heróis hoje em dia, nos filmes e tal? Né? Incrível, né? Começou lá atrás. All these writers think that they're writing their own version of Watchmen, when all they're really doing is ruining the superhero mythos. Heroes who stand for nothing aren't heroes. Heroes who reflect all the flaws of society, but never overcome them, aren't heroes. Exatamente. Heróis que refletem todas as falhas da sociedade, mas nunca os superam, não são heróis. Heroes. Every character doesn't have to be a Boy Scout, but they should strive to be better than they were, and have some sort of moral compass. But if you're caught up in tearing down the mythos, you never put those back in place. It then gets to the point where no one is surprised that a bunch of heroes would mind wipe villains who discover their secret identities. It becomes normal for heroes to fight each other rather than villains. Exatamente, acaba se tornando normal heróis lutarem um com o outro ao invés de lutarem contra vilões. People expect to see heroes be morally ambiguous and then follow some established moral code. The weirdest part of all of this is that so many of the characters have existed for decades and have deeply developed identities that just get thrown out for the... E ele fala, isso não aconteceu toda hora. Existem heróis que são, como ele diz, identidades profundamente desenvolvidas que são simplesmente descartadas sake of the writer pretending to be Alan Moore. Exatamente. O cara quer ser Alan Moore, ele pega um personagem que está bem estabelecido, bem escrito, baseado, né, nunca quebrou esse código, etc. E de repente, ou raramente, e ele tenta ser Alan Moore e joga tudo pro lixo. What makes it worse is that the creative teams change so much that none of it is consistent. As soon as a new guy starts, he either deconstructs the hero through his own lens, or sets about bringing the character back to basics by deconstructing a previous writer's ideas. The result is the insanity we see now, with gross politicking, half-assed agora com política grosseira, philosophizing, and whatever the hell Brian Michael Bendis is doing. One of the best examples of this is DC Comics miniseries Identity Crisis. Eu vou resumir aqui para o vídeo não se alongar muito, mas basicamente na Casa da Identidade matam a esposa do Homem Elástico e aí mostra, não é Superman, não é Batman, não é Mulher Maravilha, mas mostra heróis como Lanterna Verde, Arqueiro Verde, né? Todos eles pegando vilões que sabem das identidades deles e apagando a mente deles para sempre. A questão é essa, nenhum desses heróis, pensa bem, o Arqueiro Verde, ele era até mais bonzinho que o Batman pegou ele para ser o código moral da Liga da Justiça caso o próprio Batman saia da linha. E ele concordou com isso do nada, a Canário Negro também, a Mulher Gavião, etc. O Flash, ou seja, eles nunca fariam isso. É um personagem com um código moral que nunca fariam isso. Essa é a questão que aconteceu. Obviamente, nem todo personagem, nem todo super-herói é um Superman, um Capitão América, né, de escoteiro, mas eles têm um código. Batman até tem um código. Todos eles têm um código moral que eles não quebram. E os caras fazem isso de hora. E ele fala outro aqui também.
They're supposed to hold themselves to a higher standard Ah lá, eles são super-heróis, deveriam se manter um padrão mais elevado. no matter what. Não importa Obviously, o quê. it's good storytelling to find out what would make them break that code. It's just that you shouldn't do it that often. Exatamente. É bom uma história onde você pensa, você cria uma situação onde onde ele quebraria, né, esse código uma vez. Mas se você fazer toda hora, já perde o impacto. E essa é a questão. Desconstrução é uma coisa para fazer uma vez a cada 10. Mas o cara faz toda hora, que aí vira o clichê. Então clichê fica sendo o que não é clichê, que não era clichê no passado. And not with the whole damn team. But it gets worse. Batman... Ele vai contando aqui parte da identidade, não vou entrar em detalhes, mas ele cita um aqui que é também, muita gente gosta, mas Another prime example is Marvel's Civil War. This happens because a member of the New Warriors accidentally destroys a town on camera while they're trying to save it. This leads to the government finally cracking down on mutants, causing the Avengers to split as Captain America and Iron Man take different... Que é a Guerra Civil, né? Todo mundo sabe a história da Guerra Civil, né? O controle de mutantes, aí fica Capitão América de um lado, contra o controle governamental, e o Tony Stark, né? O Homem de Ferro, do outro. Opinião minha, eu sou time Capitão América. Ok? Eu não confio em governo controlando nada. Mas é que tá. O que ele fala também é coisa que o Tony Stark, ele começa a ficar tão cheio. Tony Stark, ele sempre foi um arrogantão, foi, sabe, babaca, mas ele sempre foi heróico. Nesse quadrinho, ele começou a virar um psicopata. Ele clona o Thor, que estava morto nessa timeline, só para ter mais poder para lutar contra o Capitão América desse lado, entendeu? Então, aí, como ele mesmo fala, começa a ficar uma coisa da Marvel de a cada 10 anos eles fazer os heróis se lutarem. Então a história meio que não faz sentido. É só um pretexto para falar que não seria legal se o Capitão América enfrentasse o Homem de Ferro, ou a Miss Marvel enfrentasse a Feiticeira Escarlate, alguma coisa assim. Sabe? Tipo, não tem sentido. E se você prestar atenção, fez sucesso, mas se você perguntar para a maioria das pessoas, ninguém sabe a história completa. Todo mundo sabe só quem enfrentou quem ganhou da batalha, entendeu? Fica sendo só a batalha, mas a história assim não... Foda-se, entendeu? Não tá nem aí. Entendeu? E você vê os heróis enfrentando os seus amigos e outros heróis batendo até mais violentamente do que em vilões, né? É incrível isso, é realmente ruim. Aí ele fala aqui, powered beings, resulting in Avengers vs. X-Men. That story takes the leader of the X-Men, Cyclops, the ultimate Boy Scout, someone Superman would look up to, and turns him into a villain so unhinged in his desire to protect mutants that he does what mutant extremist Magneto would never do. Cyclops kills Charles Xavier. Nessas coisas ele inventa, nem o Magneto mataria o Xavier. E o Magneto é um genocida. Mas o Scott, né, o Ciclope, que era o herói da história, que era um escoteiro do grupo, né, como ele mesmo fala, é uma coisa que faz até o Superman não parecer um escoteiro. Ele mata o Professor Xavier assim, do nada. E na continuação da história, eles não reconstroem ele de volta. Entendeu? The X-Men or Avengers. All these events happened because people were trying to copy Watchmen. They were trying to bring realism into the superhero world, but ignored all the lessons of Watchmen outside of what if the heroes weren't so heroic. Watchmen showed us what heroes would be like if they were real. It's an amazing story, powerful in the truest sense of the word, but it isn't something to be copied with regular heroes because what we saw wasn't anything nice. These were terrible people who did horrible things for selfish reasons. They were human. All too human. And that's not what a superhero should be. They're supposed to represent the best of humanity. Exatamente. Alan Moore fez os heróis como se fossem na nossa realidade. A questão é que eles tentam pegar os heróis que estão, né, Superman, X-Men, etc, etc. Só que eles não estão na realidade, eles estão no mundo da fantasia. Então lá eles têm que ser o padrão moral. Você não pode trazer eles de volta à realidade, que é uma coisa que eu falo muito recentemente. A divisão entre fantasia e realidade está muito pequena.
As pessoas estão literalmente pegando a sua realidade e botando no livro, ou botando nos quadrinhos, ou nos filmes. Entendeu? Mas a questão é essa, ninguém quer ver a realidade. Entendeu? Ninguém quer ver. Aí chega um cara que falou assim: ah, mas Clairon, mas ideias assim mais realistas, onde o herói não vence no final, é bem legal. Dane-se você, sinceramente. Dane-se você. A vida real já é uma porcaria, só tem miséria, dor e sofrimento. Deixa pelo menos ter um pouco de final feliz na fantasia, seu nihilista burguesinho elitista do caramba. Separa a fantasia da realidade, a realidade é uma porcaria. Entendeu? E esse é o vídeo que eu queria mostrar. E o exemplo disso é que todo mundo está notando. Olha o exemplo aqui. As reações negativas ao último Jedi mostrou que os fãs de Star Wars realmente gostavam de Luke Skywalker. Claro, todo mundo gostava de Luke Skywalker. Quando viram ele sendo desconstruído em O Último Jedi, ninguém gostou. Porque ele era para ser o herói. Só que Hollywood e os escritores de comics acham que só porque um herói meio bad boy, tipo Han Solo, faz sucesso, todo mundo tem que ser anti-herói, todo mundo tem que ser pseudo-vilão, todo mundo tem que ser ambíguo e relativo. Não! O herói é para ser o herói. Luke Skywalker é para ser o herói escoteiro de Star Wars. Ele não era para ser Han Solo. Ele não era para ser desconstruído. Nós vimos isso toda hora. Aqui até, por exemplo, Leslie Hand admitindo que o acólito é para quebrar o conceito de Jedi. Agora os Jedi não são heróis. De acordo com a entrevista dela, bem e mal é relativo. Os Sith são heróis, etc. Dane-se. Por quê? Porque ela quer botar na realidade. Diz a pessoa que era secretária do Harvey Weinstein, né? Diz isso. Entendeu? Então, não dá. Não dá. Para de tentar desconstrução. Desconstrução é pra gente muito boa. E com personagens que você cria. Se você quer desconstruir os personagens seus, beleza, você cria e desconstrói. Agora, pegar dos outros e desconstruir só porque você acha que você vai ter que chamar atenção, isso é ego. Só ego. Aí você não está querendo criar uma história, você está querendo que chame a atenção para você. É por isso que toda vez aparece o roteirista fala mais dele do que a história que ele está construindo. Né? Isso que é ruim. Aí você pensa, Clairon, você só pegou esse vídeo agora, você só concordou com isso agora. Primeiramente, esse vídeo tem 5 anos, tá? Tem mais de 5 anos esse vídeo. E olha aqui, meu comentário aqui, ó. That's brilliant. I tried to find the right word to describe this era of superheroes. And you done it perfect. I salute you. Meu comentário aqui, ó. 5 anos atrás, porque eu tava querendo fazer esse vídeo fazia 5 anos. Eu imaginei que não ia dar certo, então eu fiz a reação do vídeo dele. Entendeu? Porque eu concordava com o cara. Eu concordava com essa história. Há mais de 5 anos eu pensava nisso. Entendeu? E antes que falem nada, eu tenho um canal desde 2006, tá? Meu canal é antigo. Eu só não sou famoso porque meu conteúdo é porcaria. E eu não tenho filtro. Mas essa é a questão. É por isso que o Watchmen quebrou, né, os quadrinhos. Destruiu o conceito de super-herói. E eu acho que não foi só quadrinhos, mas Hollywood e tudo mais. Por quê? Porque todo mundo quis copiar ele com personagens que não eram deles. Alan Moore, pelo menos, ele criou os personagens deles para desconstruir. O pessoal tenta desconstruir os personagens dos outros. E é por isso mesmo que o Watchmen, quer queira ou não, acabou destruindo os quadrinhos e as animações e outros por aí. Se você duvida, olha quantas histórias tem de um personagem parecido com o Superman que é vilão. Ou, e se o Superman fosse vilão desse lado? Ou se o Superman fosse vilão assim, blá blá blá. Mas nunca é o Superman. Pra você ver. Bem, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.